Paz do Senhor, irmãos. Muita dificuldade para fazer esse vídeo. Eu quero fazer dois exemplos. Não ligue para o cenário, nós somos humildes mesmo. E nem tão pouco, eu não estou de bigode nem barba. Isso aqui é o reflexo da luz que parece que eu estou de barba. Nada contra quem, mas não é do meu domínio estar de barba no rosto. E nem um pouco o cavanhaque. Irmãos, primeiramente eu glorifico ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, que nos deu a oportunidade mais uma vez de defender o Teu nome e de colocar diante da face da terra a beleza da Tua santidade em prol de muitas almas que estão findando os últimos dias entristecidas ao longo do processo da vida. Creio eu que Deus, o nosso Salvador, Seu Jesus Cristo, que colocou as suas mãos no madeiro a ser furada por nós, está olhando para nós agora, porque ele mesmo disse, dizendo assim, estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos e séculos. Como é prometido, quero agradecer primeiro a Deus, que tem me dado muitas vitórias, tem me dado muito carinho, muita atenção. O Espírito Santo tem sido muito amigo, muito conselheiro e muito amigável. Agradeço ao Senhor por ter colocado a minha vida em pauta diante da face da terra e restabelecido um momento diferente no meu ministério. Creio agora que todos os irmãos que estão nos vendo e nos ouvindo também estão na mesma graça do unigênito de Deus. Sei que é um culto ao vivo, sei que aonde nós moramos somos humildes, mas estamos aqui porque nós somos humildes, porque graças a Deus não queremos enriquecer com o dinheiro de igreja e tampouco cobrar para fazer a obra do Senhor. Então, se nós formos sofrer com arroz sem mistura, damos glória a Deus. Se for sofrer a pé, damos glória a Deus. Então, nós aceitamos aquilo que Deus tem para nós com toda audácia, com toda longanimidade e com toda graças, porque o Senhor é Deus e será com mistura, Deus é Deus. Sem mistura, Deus também é Deus. E a contente, Deus é Deus, com coração entristecido, Deus também é Deus. É glorificado em todo o tempo, exaltado e dominador de todas as coisas. E é por isso que o céu manifesta diante da sua glória e os anciões, os 24, ainda jogam coroas de ouro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Aleluia. Quero agradecer a Deus também que essa semana fizemos 30 mil inscritos. Foi uma benção. Aí você me perguntaram um dia: Pastor Júnior, mas espera aí, um canal como você era para ter 1 milhão. Não, irmãos, não é para ter 1 milhão. Nunca vocês vão falar assim: inscreva no canal, dá like. Nunca, porque isso é coisa do homem de Deus. O homem de Deus faz a obra. O que Jesus disse para os discípulos? Olha, ninguém vem a mim se meu Pai não trazer a mim. Então eu não estou preocupado com até quando eu vou alcançar. Eu estou preocupado com aqueles que alcançarem, dominar a eles para que eles possam estar na presença do Senhor até nos últimos dias, que falta da restante. Em breve nós vamos embora daqui. Aleluia. Bom, como é prometido, foi essa semana inteira falando sobre as bodas de Caná. Em João, capítulo de número 2, está escrito sobre as bodas de Caná. Muitas pessoas clicaram, muitas pessoas falaram: nossa, eu quero saber como é esse mistério. Eu quero dizer para os irmãos teólogos que estão aí. Tem um irmão amigo meu teólogo, que estou conversando com ele, um homem de Deus. Ele pensa diferente dos teólogos, graças a Deus, porque não leva a teologia, ele leva a santificação no joelho. Então, a teologia, ela bate muito contra o Espírito, muito, muito. Nós, o Espírito Santo nos fez entender, desde quando a igreja primitiva, que existe o inferno, e hoje o teólogo falou que o inferno não foi inaugurado, tá, irmãos? É isso que está mudando. Os fariseus estão tomando conta do altar de Deus. Não precisa. A pessoa que faz teologia é uma pessoa que está com preguiça de orar para Deus ensiná-la. A verdade é essa. Toda a sabedoria que eu tenho não foi dada a livros. Estudei a palavra de Deus, não estudei. Li a palavra e o Senhor fez grandes coisas. O que eu quero dizer nesse exato momento é que existiu e está existindo essa luta entre a teologia e os espirituais. Como assim? Veja bem, a teologia é estudo humano. Então qualquer pingaiada, qualquer adúltera pode ser professor de teologia. Como não? Ele pode ensinar, adulterar e lá te ensinar ainda, falar que Deus é Deus e Deus é isso.
Mas para ter o mundo espiritual tem que ter intimidade com Deus, aí fica difícil. É por isso que é dificultoso o homem da teologia entender as coisas do Espírito, porque ele não quer pagar preço para orar, ele não quer viver uma vida de oração e que o Espírito tenha intimidade com o Espírito Santo. Isso aconteceu na Bíblia. Na onde, pastor Júlio? Sim, aconteceu. Jesus veio aos fariseus dizendo que ele estava falando não por ele, mas o Pai que estava nele estava falando naquele momento. E os discípulos falaram assim, mas espera aí, como assim? Isso é uma blasfêmia. Como pode um negócio desse? Os fariseus conheciam a Torá, mas Jesus conhecia a Deus. Tem muitas pessoas que conhecem de Gênesis e Apocalipse, mas não têm intimidade com Deus. A diferença é essa. Então por isso que muitos perdem o conceito com Deus, porque uma é você estudar, outra é você falar com Deus. É diferente. Jesus veio, por isso que os fariseus queriam apredejá-lo. Então hoje tem muito fariseu na igreja. Ah, não tem base bíblica, eu não acredito. Uma vez um assembleiano disse para mim, olha, pastor Júlio, não tem base bíblica isso. Eu falei, peraí, meu amigo, você é assembleiano? Ele falou, eu amo a Assembleia. Eu falei, é o seguinte, você sabe quem foi o fundador da Assembleia? Gunnar Vind e Daniel Berg. Você sabe o que aconteceu com o Gunnar Vind? Ele flutuou dentro do culto, ele voou dentro do altar. E aí, tem base bíblica? Aí ele ficou bravo comigo. Mas é uma coisa interessante. Então, Gunnar Vind, é verdade, ele flutuou em um dos cultos da Assembleia, foi tremendo. Ele, uma hora ele fala assim, eu coloquei a mão no homem e ele flutuou também. E é tremendo. Bom, vamos ler agora. Primeiro vamos orar a Deus. Estamos com muita agenda no mundo inteiro. Vamos para a Holanda em junho. Irmãs da Holanda que estão nos assistindo, em junho estamos aí, em Rotterdam, fazendo um grande milagre. Deus vai operar, Deus vai transformar. Vai muitas holandeses sendo arrebatados pela permissão de Deus. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer aí. Vamos lá então, vamos orar um pouquinho e vamos pedir ao Senhor a tua misericórdia. Pai eterno, poderoso Deus, eu te glorifico. Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor anima a minha alma. Senhor Jesus, quem entenderei os meus pensamentos se não for com o Senhor? A quem, ó Deus, regozijará a minha alma se não for da tua vontade e da tua misericórdia? As tuas mãos são como de fogo também. As suas mãos, ó Deus, estabelece e rege as estrelas do céu. Eu te glorifico, Senhor, por cada alma que está conosco, que vai nos ouvir até o fim, e aqueles também que não conseguiram estar conosco agora. Senhor, ó Deus, que agora tem mais de 1.500 pessoas online comigo, e estão agora ao vivo sentindo a graça que eu estou sentindo. Ah, Senhor, pela graça somos salvos sim. É pela tua misericórdia e pelas mãos furadas na cruz do Calvário, o teu Filho unigênito de Deus, o Todo-Poderoso Jesus, entregou o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos em festa aqui embaixo, porque somos co-herdeiro da sua majestade. E um dia entendemos que logo os céus vão se abrir e nós vamos entrar para a nossa herança eterna. Eu te glorifico e te exalto. Assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Glória a Deus, igreja. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Quando você tem Bíblia aí, pega comigo o livro de João, no capítulo de número 2, no verso de número 1. João, capítulo 2, versículo de número 1. Todos aí estão aí ativos com Deus, preparados para ver o mistério do Senhor? Bom, essa revelação, antes de mais nada, eu vi alguns vídeos na internet, algumas pessoas, pregadores de nome, teólogos, falando por que Jesus, qual que foi o significado de Jesus transformar água em vinho. Bom, todos eles erraram, porque a visão que veio a mim não foi a visão do homem, tá? Então, como eu disse, o anjo Gabriel que me trouxe essa revelação. Então vamos ler aqui bem atentamente o que está escrito, amém? Está escrito assim a palavra de Deus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. Respondeu Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Espera aí, irmãos, vamos lá. Esse pano é verde. Eu falei para você, esse pano é verde. Fulano, esse pano é verde. Aí você me fala, tem muita água no oceano. Não tem sentido o que Jesus falou aqui, não tem sentido. Vamos lá de novo. Versículo 3 em diante. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm vinho. E respondeu Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Quer dizer,
eu não tenho nada com você. Ainda não é chegada a minha hora. Mas peraí, Jesus está falando da morte dele, dentro de um versículo que não tem nada a ver. Ela só pediu, falando para Jesus, olha, acabou o vinho. E ele fala, não é chegada a minha morte. O que tem a ver isso? Ok. Versículo 5. Disse então sua mãe aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra, para as purificações dos judeus, em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhe ali Jesus, enchei da água essas talhas, e encheram-as até em cima. Então lhe disse, tirai agora e levai ao mestre Sala, e assim o fizeram. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam seus serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo. Todos estão me vendo aí, ouvindo? Então, olha só. Quando o mestre Sala, ele disse, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali, não por muitos, no que nós vamos falar agora. Nós vamos agora entender o mistério de Deus. Eu queria que todos os irmãos tivessem posição conosco. Posição de entendimento do que Deus vai fazer e vai também revelar a nós os seus segredos. Deus é justo e poderoso e revela os seus segredos ao mais humilde homem pecador e miserável. Então, eu quero dizer a todos os irmãos que o que Jesus vai falar através dessas revelações é algo tremendo da parte do Senhor. Então eu queria dizer aos irmãos, ficar todos atentos acerca do ministério de Jesus e acerca da sua boa vontade. Então, irmãos, aqui está escrito dizendo que Jesus transformou. Um dos primeiros milagres, Jesus atuou naquela região. Eu estou aqui lentamente, porque como é ao vivo, nós estamos agora entendendo por que está dando problema aqui. Amém, igreja? Está dando um problema muito grande aqui. Então, eu vou dizer aos irmãos de tudo o que eu aprendi com Deus. Pois bem, irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora, Jesus, ele está agora nos seus primeiros sinais, os primeiros sinais da sua transformação, a transformação do homem ao homem-deus, o semideus, porque Jesus era um semideus. Agora Jesus está andando e agora ele é convidado agora para um banquete de casamento em Caná da Galileia. A Bíblia relata que Jesus foi convidado, guarda essa palavra, convidado. A Bíblia relata que Jesus está sentado e ali acaba-se o vinho, porque o vinho, naquele casamento de um povo judaico, ele estava simbolizando alegria. Então, por si só, alegria estava à mesa ao casamento. Primeira coisa que você tem que chamar a atenção é que ali não é um casamento normal. Ali é um casamento de Deus com a igreja, de Deus com o teu povo, Israel, judeus, o rei casando com os judeus. Então, ali simboliza o casamento, em parábolas, o casamento de Deus com os judeus. Quando Jesus é convidado, a Bíblia diz que ele é convidado, então ele é convidado a restabelecer o casamento porque um dia ia perder a alegria. O que simbolizava o vinho? O vinho simbolizava o sangue. Paulo mesmo disse, Jesus também, esse é meu sangue, que é dado por vós. E as talhas com água. Água significa vida, ou seja, a vida sangrou. A vida, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a vida sangrou na cruz, então se tornou vinho. A água se tornou vinho. Então o que acontece nesse instante? O que significa o primeiro vinho? O primeiro vinho é a primeira aliança de Deus com os homens através de cordeiros imolados.
o primeiro sangramento, porque não haveria perdão de pecados sem derramamento de sangue. Então, naquele momento, os judeus estão casando com Deus através de sangue caído na terra. Ou seja, ali estava o primeiro sacrifício. Paulo diz bem claro em Hebreus, dizendo: o segundo sacrifício veio para aniquilar o primeiro. Ou seja, então agora Jesus está agora trazendo a um casamento do povo com Deus um novo vinho, ou seja, um novo sangue. Então, ali Jesus mostrou que agora, quando é por isso que tua mãe fala para ele: filho, acabou o vinho, não é chegada a minha hora, ou seja, não é a hora de eu sangrar ainda, mas tudo bem, vamos transformar a água em vinho, ou seja, vamos sangrar. Por isso que ele falou: não é chegada a minha hora. Por quê? Porque o sangue dele ia trazer uma nova aliança e um novo contentamento na festa do casamento. Então ali ele deixa bem claro: não é chegada, não tenho nada contigo, não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, o vinho ali é feito, e a Bíblia diz que o mestre Sala fala assim: mas você deixa o vinho melhor por último. Ou seja, a segunda aliança veio para aniquilar a primeira. Então agora tem alegria no casamento, continua a festa, continua a alegria entre o povo judeu com o próprio Deus. Então Jesus sangrou, mostrou ali que ele estava levando a sua segunda aliança do Deus para com o homem, porque a segunda veio para aniquilar a primeira. Então agora, bodes já foram, a primeira aliança foi esmagada por Deus, agora estamos na segunda aliança, que é Jesus o Salvador, o nosso todo-poderoso Deus, Jesus o Eterno, que disse que somente através da vida dele estaríamos entrando em caminhos de vida eterna. Então é isso, irmãos e irmãs, é muito lindo do que Deus faz, é muito glorificado o que Jesus fez. Então isso simboliza, por isso que ele diz: não é chegada a minha hora. Agora vocês entenderam por que ele quebrou o verso, quebrou o parágrafo? Agora vocês entendem. Agora você me diz assim: tudo que Deus faz em 7 é santo e também é perfeito. Fez a terra e o céu em 7 dias. Também o Senhor fez várias situações no 7º dia. De ser tão perfeito, ele diz que não só iria pedir perdão às 7 vezes, mas 70 vezes 7. A Bíblia diz que também a palavra de Deus relata que o 7 veio sempre colocando Deus em comunicação com o homem como um número perfeito, um número de muita bênção, um mundo de muita graça. 70 dias também, 7 dias. Então, Jesus sempre colocava essa circunstância. Mas o que chama atenção aí nesse capítulo é que tinha somente 6 talhas. Essas talhas dos judeus era para purificação. O que significava a água? A vida, sim, purificar. João Batista, ele estava batizando com água. A água era um mandamento, não era uma promessa, batismo com água. Promessa veio depois que Jesus disse: ficar em Jerusalém. Aí veio a promessa. Então existem 2 batismos: o batismo da água, que é o mandamento, e o batismo da promessa. Então ali, para ser purificado e receber a promessa, tinha que passar. Então aquilo ali simboliza também a água do primeiro batismo e também a vida que se tornou em sangue. Mas espera aí, tinha 6 talhas, cadê a 7 para ser perfeito? Claro, irmãos, nas taças tinha água. E não faltou Jesus dizendo, a Bíblia dizendo que ele era a pedra. Sobre essa pedra, né, pedra angular de esquina que os homens rejeitaram. Então Jesus também, assim como ele transferiu para Pedro a responsabilidade de ser pedra, ele foi pedra até um certo ponto, transferiu para Pedro ser pedra. Então ele é a pedra angular, então aquelas águas estavam sobre a pedra, as talhas de pedra. E então quando o soldado vai na crucificação, pega ele, e então o soldado vai e joga uma lança no peito dele, sai água e não sangue. Por quê, irmãos? Porque ali estava a pedra, ali esmargindo a água e também mostrando que o 7ª taça estava lá na cruz. Irmãos, é muito lindo a revelação do Espírito Santo. É muito poderoso a revelação de Deus. E é por isso que Jesus está nos revelando que Ele é um Deus poderoso, soberano e principal a sua glória eterna. Então eu quero dizer a todos os irmãos que a revelação de Deus é mostrando que o Senhor colocou sobre ele a responsabilidade
de colocar uma nova aliança com os homens. Os homens se firmaram em uma nova aliança e agora nós podemos buscar a santidade e a salvação através do conhecimento de Deus e também da santidade do sacrifício de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Nós estávamos aí ao vivo, caiu acho que a internet, então eu quero dizer para vocês que foi essa a revelação de Deus. Tem muito mais revelações, mas infelizmente os irmãos estão vendo que a minha vida está corrida, então eu queria trazer isso para os irmãos. Outra coisa também é dizer para vocês que eu amo muito vocês e está muito corrido para nós. Que pena que o culto hoje ao vivo deu esse problema no bate-papo, né, com os irmãos, mas Deus sabe de todas as coisas. Gostaria muito de ouvir os irmãos, mas infelizmente não foi assim a vontade do Senhor. Eu quero também agradecer a Deus por todos os irmãos que com suas mínimas forças têm me ajudado a comer, me ajudado a caminhar e me ajudado também a cuidar do meu filho, porque graças a Deus o Senhor disse que jamais faltaria nada. E graças a Deus, glória a Jesus, nós estamos lutando para pagar as contas, mas Deus tem colocado a nossa vida na tua presença. Graças a Deus, os irmãos, eu queria falar sobre dinheiro com os irmãos agora. Eu tive uma revelação de Deus. Tome cuidado, irmãos, com ofertas em lugares errados, dízimo em lugares errados. Irmãos, não estou aqui pedindo dinheiro para os irmãos, nunca fiz isso e nunca vou fazer. Embora tenha na descrição uma conta do banco, mas é só quando Deus manda, realmente. Não fiz outubro para ganhar dinheiro de ninguém. Deus é minha testemunha e se você acha o contrário, no dia do julgamento Deus vai abrir as obras e vai saber quem é quem. Então cuidado com dizimar igrejas de porta larga, igrejas que não estão pregando a verdade. Você está sustentando as obras de Satanás. Então tem muita igreja no Brasil, muito santa, procura uma igreja mais para a tua casa e dizima lá, oferta lá. Mais à frente vamos fazer um vídeo sobre dízimo. Será que dízimo é verdadeiro? Será que dízimo ele realmente tem que pagar dízimo? É bíblico? Então nós vamos sexta-feira que vem estar falando sobre esse assunto, muito sério esse assunto de dízimo, viu, irmãos? Mas não se cabe ao Novo Testamento, dízimo não se cabe. Eu vou te explicar porque lá na frente, na sexta-feira, vamos aprender. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz e que o Espírito Santo lhe conceda a vitória. Irmãos, foi muito breve essa sexta-feira, me perdoe, eu estou com muita visita para fazer, eu estou saindo correndo agora, eu estou precisando trabalhar aí na obra, tem muitas casas para visitar e está sendo muita correria e eu vim correndo fazer esse vídeo porque eu falei que eu ia fazer, eu amo muito vocês. Deus abençoe, que pena que não deu para a gente ficar ao vivo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador.